Leni. A Miriam, ela mandou aqui o seguinte: o Papa gostaria, e se sim, conseguiria reunir ícones de religiões, até mesmo as não cristãs, para discutir a paz? Os que querem guerra estão em conluio. Os que querem paz também não deveriam estar? No que diz respeito a aspectos sociais, a igreja sempre realizou esse trabalho, não é? Por vias de diálogo interreligioso. Falar de paz, promover paz, tomar a peito a paz dos povos como uma pauta em comum, isso já é um procedimento ordinário da igreja. A igreja já pensa dessa forma. É que eu acho que são duas coisas que nós precisamos distinguir aqui, né? Uma coisa é o Papa enquanto líder da Igreja Católica diante do mundo, diante da sociedade, diante das outras religiões. Então, muitas vezes haverá necessidade de demonstrar um gesto de benevolência, de acolhida, de não beligerância com todas esses estratos da sociedade. Só que isso não significa a relativização da doutrina da igreja. Como se ele dissesse, por exemplo, que tanto faz Jesus Cristo quanto os outros, tanto faz a Igreja Católica quanto as outras, uma espécie de relativismo religioso. Não. Né? Uma coisa é o posicionamento dele enquanto líder da igreja presente na sociedade, plural, laica, etc. Outra coisa é ele como mestre dos fiéis, aquele que fala para os que são membros da igreja e que convida aqueles que não são membros a conhecerem o evangelho. Uhum. A Sandra perguntou aqui, ela falou o seguinte: há rumores de que ele quer reformar o processo de escolha de bispos. Isso é verdade? Não dá para saber. Exato. O pessoal às vezes fala assim: o que o Papa pensa? Ué, eu não tô na cabeça dele. Exatamente, né? Exato. Agora, é claro que todo Papa ele estabelece, não vou dizer diretrizes, ele estabelece parâmetros para essas escolhas de bispos, não é? Justamente porque é ele quem faz as nomeações, é ele quem, de fato, quem vai escolher o prefeito para a congregação dos bispos, que era, inclusive, até agora, o cargo do cardeal Prevost. Então, é o primeiro cargo que nos deixa curiosos, assim, porque ele confirmou todos os cargos. Obviamente, esse não, porque era o dele. Então, nós estamos aguardando aí quem será. Mas ele dá conselhos, ele emite parâmetros. Olha, o perfil do bispo deve ser esse, deve ser aquele. O Papa Francisco também fez isso. Não é? Então, não se trata de reformar os critérios como se existissem critérios de tal forma engessados que precisassem ser reformados. Não é disso que se trata. Ele, obviamente, naquilo que é próprio do seu ofício, vai delinear, vai dialogar, vai conversar, não só com o prefeito da congregação dos bispos, mas também com a anunciatura de cada país. Não é? Porque todas essas consultas são feitas através da nunciatura de cada país. Nunciatura, para quem não sabe, é como se fosse a embaixada da Santa Sé em cada país. Naqueles países com que a igreja tem relações diplomáticas. E o núncio apostólico faz não só às vezes de embaixador, mas faz de fato às vezes ministeriais ali. É um braço do Papa naquele país, e o núncio apostólico, por sua vez, também dialoga com o episcopado daquele país, com o clero local, etc. Então ele vai, obviamente, emitir os seus conselhos e deixar claro quais parâmetros devem ser seguidos, mas não se trata de uma reforma nesse sentido, como se esses parâmetros fossem uma estrutura, né, burocrática, uma estrutura canônica. Né? O Luan mandou uma pergunta aqui um pouco polêmica, né? Ele fala assim: sua bênção, padres, poderiam falar sobre essas teorias dos protestantes sobre o oitavo Papa? Eu confesso que eu nem sei do que se trata. Ouvi muito a respeito. Olha, mas... é o seguinte: quando o pessoal começa a misturar escatologia com teoria da conspiração, com profecia de Papa, com não sei o quê, manda para o psiquiatra o quanto antes, porque é prejudicial para ele e para a sociedade toda.
A galera às vezes fica tirando para todo lado, falando da Igreja Católica, o anticristo. Mas quem é que sabe disso? Ninguém sabe nada. Que o filme vai acabar, que o mundo vai acabar não sei quando. Mas quem é que sabe? Nosso Senhor proibiu as pessoas de especularem sobre o assunto. Ele diz, não sabeis, nem o filho sabe. A voz não compete, diz A ele. voz não compete. Então, quando começa com essa lorota toda e mete o governo dos Estados Unidos e bota os extraterrestres no meio e sei lá, né? A coisa vira muita É a profecia paranoia. de São Malaquias que citam, né? Que é uma mentirada também, gente, não tem exato. valor nenhum, né? Não tem respaldo? Não, jamais. Nunca. Mas assim, eu vi, não sei quem aí falando esses dias, não, tá provado agora porque não é Pedro II e tal. Escuta, mas a igreja já fala que a profecia de São Malaquias é uma lorota há muito tempo. Há muitos séculos. É porque, como São Malaquias, dá a impressão de que é um santo Exato. da igreja, assim, que tem autoridade espiritual para proferir profecias. Ora, mesmo irlandês. mas mesmo profecias na Igreja Católica, nós as interpretamos como a própria Escritura manda interpretar. Elas devem ser experimentadas, retém-se apenas aquilo que é bom, e toda profecia é imperfeita, o próprio apóstolo Paulo diz, capítulo 13 de 1 Coríntios. É que a gente está no Brasil, né? Então as pessoas não têm responsabilidade pelo que elas dizem e não são cobradas por isso. Então, o que teve de gente que marcou vinda de Jesus por aí, o que teve gente Muitas que seitas, já fez... né? Gente se matou por causa disso. Não, né? quantos disseram aí, o Papa Francisco é a besta, é o falso profeta. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos procurar o que fazer. Eu realmente acho que tem uma carga psicológica que precisa ser investigada aí. Tem um pouco de quem desdenha, quer comprar. São grupos que têm tanta convicção de que a Igreja Católica, o que nela se passa, é régua, é parâmetro para cumprimento de profecias. Ora, se nós somos assim, tão a régua, tão parâmetro, tão critério, e para você é tão importante isso, né? Ou seja, o que se passa na Igreja Católica é preponderante para os rumos da humanidade. É isso que você quer dizer. E de fato é. Não tem um pouco assim de vontade reprimida de estar aqui dentro? É a impressão que eu tenho. Não é só da Igreja Católica, não. O pessoal tá procurando esse anticristo, esse profeta do anticristo em tudo quanto é lugar aí. Pode vir dos judeus, pode vir de líderes mundiais. O pessoal tá procurando. Muçulmanos. Exatamente. O pessoal tenta cruzar, né? Profecia de Nostradamus, Apocalipse e sinais. A questão é a seguinte: na Bíblia não há nenhum roteiro do fim do mundo. O que existe são diversas informações. As trombetas, os cálices, né? São informações enigmáticas, a maior parte delas, que cada um desses apologetas escatológicos, cada um deles organiza como ele acha que pode ser. E aí se dá mal e não é cobrado por isso. Esse é o problema. Até uma hora que alguém vai acertar, né? É tanta especulação que uma hora o pessoal acerta. Ou não. Ou não. Ou não. Isso não compete a nós. Tentaram acertar na época de Cristo, né? Quando ia nascer o Tentaram em Messias. várias... Assim, Saíram matando gente aí, lembra? Agora é a hora, não é? E foi na hora na hora que ninguém esperava. Ninguém esperava que ia nascer daquele jeito, naquele local, né? Não, e vinda de anticristo e volta de Cristo, em todas as épocas da humanidade, houve quem especulasse a respeito. A nossa escatologia católica, ela é extremamente sóbria quanto a esses assuntos. Porque, em relação à escatologia, qual é o posicionamento dele? Justamente pela razão, no que se refere a esses assuntos, né? Porque nós temos basicamente... A gente mais ou menos divide em duas áreas a escatologia, ou novíssimos. Na escatologia, a palavra grega, novíssimos, a palavra latina. Uma escatologia que diz respeito à pessoa, ou seja, é uma veia da antropologia teológica, da concepção de ser humano que a teologia cristã nos oferece. Ou seja, o que é o ser humano? Corpo, alma e espírito, que de fato é cada uma dessas dimensões.
E há todos os discursos que se referem à escatologia da pessoa, ou seja, a morte, a separação da alma do corpo, céu, inferno, purgatório, juízo pessoal, né, o julgamento pessoal, etc. E há esses assuntos que diz respeito à escatologia final, ou escatologia universal, como alguns gostam de dizer, a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, né, o encerramento da história como tal. Então, são mais ou menos esses dois aspectos. No que diz respeito à escatologia da pessoa, aí sim nós temos definições. Por quê? Porque a própria experiência com o ressuscitado é um parâmetro que nós herdamos dos apóstolos, ou seja, o que é a morte, a vida após a morte e como nós a compreendemos? Nós temos a Escritura, nós temos uma tradição que nos permite fazer afirmações sobre o que de fato é já agora o céu, já agora o inferno, já agora a experiência de purgatório, né? O estado purgatório da alma. São dimensões escatológicas reais e atuais, né? Que de fato existem agora já. Agora, no que diz respeito à escatologia do universo, há aqui um elemento filosófico básico. Nós estamos falando de um evento que está atrelado a uma época da história que ainda não aconteceu. E porque é algo que ainda não aconteceu, qualquer coisa que se diga permanece na esfera da especulação. Ah, mas os textos dizem. Bom, os textos dizem, mas dizem dessa forma que o padre mencionou há pouco. Você tem uma literatura apocalíptica, que é um gênero literário contido numa série de textos. Você tem falas claras de Jesus a respeito de acontecimentos que serão naquele dia, mas em nenhum momento esses acontecimentos determinam a época em que vão acontecer, eles não trazem essa determinação em si mesmos. E a nós resta aguardar. Você especula, abstrai gênero literário, abstrai intenção do autor, etc. A igreja lança a mão dos recursos de hermenêutica que existem. Mas não passa de especulação. Por que parece, dá a impressão, não é, de que a escatologia em ambiente protestante é mais pródiga? Justamente por isso, porque não há um magistério. Né? Não existe um magistério protestante. Não tem alguém que fala assim, cala a boca. Exato. A gente tem, né? E a gente tem. Começou a falar muito, vai chegar um martelinho na sua cabeça porque você está especulando demais. Uhum. Mas é isso.